Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como ser mais racional, o que a gente pode fazer para desenvolver mais essa habilidade, que é uma das coisas que mais diferenciam nós, seres humanos, dos outros animais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, performance e autoconhecimento, sempre baseado em ciência. Então, se você está querendo melhorar a sua vida esse ano, já se inscreve aí para não perder nada. Bom, galera, eu acho legal a gente começar entendendo o que é ser racional e o que nos permite, o que nos dá essa capacidade de racionalidade. E, basicamente, toda vez que a gente está falando sobre racionalidade, a gente está diretamente falando de uma maior modulação, de uma maior ativação da tão conhecida região do cérebro chamada de córtex pré-frontal. E só para vocês entenderem, córtex significa casca do latim. Então sempre que vocês ouvirem alguém dizer alguma palavra que vem córtex na frente, essa pessoa está falando de uma região mais externa do nosso cérebro, né? Que seria a casca, a parte de fora. Então existem vários córtex dentro do seu cérebro. Existe o córtex auditivo, por exemplo, que cuida da parte da percepção e processamento de sons. Tem o córtex somatosensorial, tem o córtex motor que faz os seus movimentos, existem vários. Mas agora, para hoje, o que vocês precisam entender é que o córtex pré-frontal é essa região que fica bem atrás da nossa testa aqui. E essa região é a evolutivamente mais recente. Até onde a gente sabe, nenhum outro animal desenvolveu tão bem essa região do cérebro. E é exatamente essa região que nos permite algumas habilidades únicas também, como, por exemplo, ter uma comunicação mais diversa, uma capacidade de abstrair, capacidade de criatividade e até de postergar uma recompensa, né? A gente pensar numa recompensa que está lá no futuro. É essa região do nosso córtex que permite a gente fazer a escolha certa quando ela é a mais difícil de se fazer. É exatamente essa região que permite que quando você vá no shopping, fica com aquela vontade louca de comer um Big Mac com Coca-Cola, mas mesmo assim você escolhe comer frango com legumes, por exemplo. Mesmo sem estar querendo ou gostando dessa escolha, você faz ela porque você consegue ter essa visão de recompensa lá no futuro, às vezes buscando mais saúde ou até uma melhor estética para você. E isso acontece basicamente porque essa região permite que a gente enxergue o futuro, digamos assim. Você consegue projetar as consequências das suas atitudes hoje lá na frente, fazendo assim com que a gente consiga mudar um pouco o nosso comportamento para ele ser um pouco mais condizente com a vida que a gente quer ter ou com a pessoa que a gente quer ser lá no futuro. E essa mesma região aí da sua cabecinha que faz você não sair fazendo xixi e cocô em qualquer lugar que nem o seu cachorro. Diferente de você, o seu pet não tem essa região do cérebro desenvolvida. Ele vive, ele age basicamente de acordo com os instintos que ele tem naquele momento. Já a gente não age apenas de maneira instintiva, ou pelo menos a gente tem a capacidade de não ser assim. Esse filtro que o pré-frontal faz nos ajuda a enxergar que muitas vezes aquela vontade que a gente está sentindo ou aquele ato que a gente está quase fazendo talvez não seja o mais adequado e acaba modulando os nossos pensamentos, as nossas emoções e também os nossos comportamentos. E isso serve para basicamente qualquer comportamento, desde não sair na porrada com seu chefe quando ele te xinga, até se colocar em situações desconfortáveis de propósito, como falar em público ou fazer uma prova. Todos esses comportamentos, todas essas emoções que a gente sente nesses comportamentos são moduladas pelo seu córtex pré-frontal. Aliás, uma curiosidade é que essa região é a última que a gente desenvolve durante a nossa vida. Ela só fica 100% pronta lá para os 23, 25 anos. E também ela é a primeira que a gente perde na nossa velhice. E é por isso que tanto seu sobrinho de 7 anos quanto a sua avó de 90 às vezes sai falando coisas sem filtro. Fala que a sua roupa tá feia, que seu cabelo tá esquisito, que a comida tá ruim, esse tipo de coisa. É porque eles não têm essa região totalmente pronta, e no caso dos idosos, né, eles já perderam um pouco dessa região e acabam falando ali o que dá na telha, acabam agindo de forma um pouco mais instintiva, digamos assim. E uma substância, uma coisa que inibe a baixa atividade dessa parte do cérebro é o álcool. É por isso que é muito comum, quando uma pessoa está bêbada, ela ficar completamente impulsiva, ela ficar muito emocional, ficar muito sexual, às vezes até muito agressiva.
Essa falta de atividade nessa região do cérebro acaba fazendo com que ela fique muito instintiva, que ela faça simplesmente o que for dando vontade ali, sem pensar nas consequências do futuro. E, gente, eu sei que essa introdução tá longa, mas presta atenção nisso aqui, porque é muito importante vocês terem essa base, ter esse autoconhecimento de como funciona o seu corpo, como funciona o seu cérebro, porque não adianta muito eu sair cuspindo aqui um monte de ferramenta para vocês se vocês não souberem como funciona e como aplicar na vida de vocês. Então foca aqui e vamos lá. Continuando, as pessoas que têm transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos de uma forma geral têm sempre uma menor atividade dessa região do córtex, que é uma região que a gente chama de região fria do cérebro. Já em contrapartida, eles têm um aumento de atividade do sistema límbico ou sistemas emocionais, que é o que a gente chama de região quente do cérebro. É exatamente fazendo menção a um comportamento mais frio ou mais emocional. Mas o X da questão é que pessoas saudáveis, dependendo da situação, também sofrem com essa desregulação. Elas sofrem com isso quando estão em uma situação de mais estresse, estão em uma situação emocionalmente negativa ou com ansiedade mais alta. Nessas pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, essa desregulação é transitória, ela vai e volta, mas acaba fazendo com que a gente enxergue as coisas de uma maneira irracional, faz com que a gente tenha pensamentos e até uma visão distorcida sobre algumas coisas. É quase como se funcionasse como uma lente que nos faz enxergar a partir dela, não tendo conclusões e pensamentos certos sobre aquilo que está acontecendo. E além dessa distorção, também existe uma seleção de informações ali, basicamente para fazer sentido esse tipo de pensamento, geralmente negativo, que a gente está tendo sobre alguma coisa. Mas então o que a gente consegue fazer para o nosso córtex pré-frontal, vamos dizer, ganhar essa guerra do sistema límbico e a gente conseguir ser mais racional no nosso dia a dia? Bom, para começar, qualquer coisa que você faça ou qualquer processo que você tenha que faça você racionalizar um pouco mais, já vai fazer uma maior ativação do seu córtex pré-frontal. E se você me acompanha, se você não só vê como estuda os meus vídeos aqui, muito provavelmente você vai perceber que em diversos vídeos, muitos vídeos, eu acabo fazendo você racionalizar de alguma forma. Mesmo tratando de problemas diferentes, com ferramentas diferentes, existe um core, né, uma base ali, um plano de fundo que é sempre estimular a sua racionalização. Por isso já dá para começar, já dá para você iniciar aplicando outras ferramentas que eu comentei nos vídeos anteriores aqui do canal. Mas se aprofundando, eu não sei por qual motivo você está querendo ser mais racional, porque isso funciona para diversos tipos de emoções ou situações, desde lidar melhor com uma frustração, lidar melhor com medo, às vezes até com ciúme, não importa no que seja. Mas toda situação como essa, toda situação negativa, ela parte de 4 etapas. Primeiro vem a situação. Segundo, vem os pensamentos automáticos, que eles são geralmente irracionais e intrusivos, né? Esses pensamentos automáticos eles vão surgindo ali de repente. Terceiro, vem a emoção e em quarto vem o comportamento. Aqui só para vocês entenderem, num exemplo, vamos dizer que a situação seja de que você vai ter que se apresentar, talvez na escola, na faculdade, você vai ter que falar para várias pessoas. Segundo, que seriam os pensamentos automáticos, talvez venha na sua cabeça de que você não sabe o conteúdo, que você não tem jeito de falar em público, às vezes até que você fala errado de alguma forma. Aí já no terceiro passo, que seriam as emoções, pode vir uma emoção de medo, ter um aumento da sua ansiedade, ou às vezes até alguns sintomas de pânico. E em quarto, a coisa mais comum de se acontecer numa situação dessa é a pessoa se esquivar, ela sair dessa situação de alguma forma. Às vezes pede para um colega apresentar, tenta deixar para outro dia para enrolar. De alguma forma essa pessoa acaba saindo dessa situação para não passar por esse estresse, não passar por esse problema. E o pior é que o resultado desse comportamento acaba reforçando a sua emoção, porque esse comportamento ele acabou aliviando realmente a sua emoção negativa. Parece ali naquela hora que ele resolveu aquilo para você, o que acaba fazendo você perpetuar esse comportamento e cada vez se esquivar mais por aparentemente ele ter sido positivo. Mas isso é muito negativo porque cada vez você fica melhor em se esquivar, cada vez você fica mais longe de resolver esse problema. E existem duas formas que são interligadas que a gente consegue melhorar uma situação dessa. A primeira seria você tentar intervir na segunda etapa aí dessa situação, que seria a gente interromper os pensamentos automáticos.
E o que você pode fazer é uma coisa muito conhecida pelos psicólogos ou pelos filósofos também, que é o que a gente chama de questionamento socrático. Basicamente, o que você vai fazer é tentar questionar esse pensamento automático, esse pensamento negativo. Você vai tentar avaliar ele, se ele realmente faz sentido na realidade, se ele tem fatos que argumentam a favor disso, ou se é algo só negativo que vem na sua mente ali por você ter uma percepção errada sobre aquela situação. E é legal até que você pare para pensar e se realmente for verdade esse pensamento automático, ele realmente vai te prejudicar? Ele é ruim de fato? Seguindo nesse exemplo de falar em público, provavelmente uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça como pensamento automático é: eu não sei o conteúdo. Mas aí você começa a fazer esse questionamento: eu estudei o conteúdo, eu me preparei para isso, eu analisei os slides, eu fiz os slides certinho, tá tudo bem organizado ali, eu entendo realmente disso. Você vai percebendo aos poucos que não tem sentido esse pensamento negativo e você já corta o mal pela raiz. Ou talvez um outro pensamento automático que venha é sobre você falar um pouco errado. E talvez você até tenha alguma falha de dicção, mas e daí? Principalmente se você já venceu essa barreira anterior e sabe que você manja ali do conteúdo, o que importa muito isso? Isso te torna menos inteligente? Te desabona por algum motivo? Muito provavelmente não. E se você entende bem do assunto, pouco importa uma palavra ou outra que você não pronuncia de forma correta ali naquele momento, porque você sabe mais do que todo mundo sobre aquele assunto. Então faça isso. Pegue esses pensamentos automáticos e negativos e avalie ele de vários ângulos. Chega a advogar contra esses pensamentos negativos, tentando se provar, tentando entender que isso não é verdade, porque da maioria das vezes não é verdade mesmo. E é muito bom até que você escreva esses pensamentos num papel, porque fazendo isso a gente consegue basicamente ver de fora aquele problema. Sabe quando você olha para uma pessoa passando por uma situação, você acha meio besta, meio besteira aquilo ali? É porque você está de fora daquele furacão, você está de fora da situação e aí fica mais fácil de você julgar de forma racional. Então, escrevendo ele num papel, você consegue ter essa visão de fora e ir depois escrevendo ali os tópicos de como aquilo não é verdade ou como sair melhor dessa situação. E a segunda coisa que você consegue fazer para melhorar isso, como eu disse, é interligada com a primeira, mas aqui a gente vai agir de maneira antecipada, tentar agir de maneira preventiva. E essa ideia eu tirei principalmente desse artigo científico que eu estou colocando na tela, que foi feito pelo James Ross, que é um dos maiores autores aí quando se fala de regulação emocional. E basicamente o que ele afirma nesse artigo, que ele traz para a gente como ideia principal, é que sempre vai valer a pena a gente agir de maneira antecipada, a gente fazer uma reavaliação daquela situação que você julga como nociva, em vez de deixar para resolver na hora, tentar suprimir ali aquelas emoções e aqueles pensamentos ruins. De maneira bem prática, se você, por exemplo, for passar por uma prova, se prepara bem antes, estuda bastante, testa os seus conhecimentos a ponto de você nem se questionar se você sabe ou não aquele conteúdo, porque isso faz a sua ansiedade baixar bastante ali na hora H, que é o momento mais difícil. Ou sei lá, se você passa frequentemente por debates no seu trabalho, na sua faculdade, se prepare antes, estude, teste, faça simulações na frente do espelho, converse com outras pessoas, vá se preparando de alguma forma para essas situações. Como sempre, a reflexão e o treino nos prepara para basicamente tudo. E isso aqui vale para outros tipos de emoções também, como talvez um pouco de raiva ou tristeza, sei lá, depois de um término de relacionamento. A consciência e o conhecimento de que você fez tudo o que você podia nessa relação, fez o máximo de você, e também entender que se essa pessoa não quer estar mais perto de você, talvez essa seja a melhor opção, diminui bastante a sua dor, faz a gente lidar melhor com esse tipo de coisa. É claro que ainda será ruim, não vai ser nada fácil, mas a gente já consegue amenizar e passar por cima desse problema, dessa situação que é difícil para todo mundo. Então, resumindo, recapitulando, interrompa os seus pensamentos automáticos e argumente contra eles e tenha um preparo prévio para conseguir ser mais racional naquelas situações mais difíceis. Além disso, tenta fixar e sempre se lembrar que a grande maioria dos seus medos e dos seus problemas estão só na sua cabeça e não se concretizam no mundo real.
Então, para o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Um abraço e até a próxima!